que mais representa a NBA Finals até o momento? O jogo 1 ou o jogo 2? Jogo 2. Jogo 2. Thunder muito superior. Muito superior. É o que a gente imaginava na primeira partida. Só que o Thunder no primeiro jogo ele abriu vantagem e não matou o jogo. O Indiana ficou ali cercando, tendo alguns momentos importantes. Você tem uma artilharia de 3 do Indiana, a diferença é que todo mundo que vem para a quadra chuta de 3 pontos. O Oklahoma já tem o Hartenstein. Ontem a gente percebeu o Mark Danon, em nenhum momento ele deixou o time no small ball. E na reta final do jogo 1 ele quis jogar com os 5 abertos, com Wallace, Caruso, Dort, J-Dub e Shea. E o time foi sufocado, massacrado nos rebotes, 17 a mais para a Indiana. O Shea, quando erra o último arremesso, não tem ninguém brigando pelo rebote e vem o contra-ataque, a bola decisiva do Haliburton. 2, 3 minutos, sem rebote, né, com a marcação com os 5 abertos, mas com o Indiana com ótimo aproveitamento, Toppin, Miles Turner, Nesmith, Neighard, sambando pra cima. Isso no jogo 1. Isso acabou ficando... No jogo 2 ontem, o Chet Holmgren, já no primeiro quarto, já fez mais pontuou mais que no jogo 1. A agressividade de ataque é fundamental. Sim. Porque o Shea vai ter os 30 pontos dele. Exato. Teve, né? É 38 no primeiro jogo, 34 no jogo 2, aí é a maior pontuação combinada, né? Da história. Primeiros 2 jogos em finais, superando o Allen Iverson, né? Iverson 71 e o Jordan 69. Exatamente. O Iverson teve um jogo de 48 no jogo 1 em Que ele pisa 2000. no Ty Lue. Sim, ele não, que é a única derrota. Passa por cima do Ty Lue. É a única derrota dos Lakers naquela pós-temporada. Seria o único time a ser campeão invicto em pós-temporada. Ontem o Shea fez o que sempre faz. Padrão. Com excelência. O J-Dub foi mais agressivo, e principalmente o Chet Holmgren foi mais agressivo. E a diferença dos bancários foi brutal, né? Ontem foi. Não só o Caruso, Aaron Wiggins, 18 pontos, 5 de 8, né, na bola tripla, um espetáculo. E o Caruso, nossa querida cabeça, grande cabeça de peru, que é uma citação simpática do Lectrek, estamos aqui no podcast Jaracas Podcast aqui com cabeças de peru. No ataque, 20 pontos. E na defesa, sufocante, né? Sempre. Uma versatilidade incrível. Então, eu tive a impressão, Ricardo, que no jogo 1, o Indiana fez uma estratégia clara. Shea, a gente não vai sacrificar a marcação dos demais devido ao Shea. Então o Shea vai lá e faz 38 pontos, diferentes formas, é meia distância, invasão, é drive, tudo mais. Agora, o restante do time estava meio omisso, não estava muito ligado que era jogo 1 de NBA Finals. E aí, o Indiana, que não sacrificou em nenhum momento a defesa dos demais, dos não chamados Shea Gilgeous-Alexander, conseguiu se manter no jogo e ter aquela arrancada. Mas também, eu te pergunto, quanto ao Tyrese Haliburton, que ao longo do jogo 1 não foi brilhante, mas é claro, vai ficar como grande memória e marca a cesta da vitória. Exato. Tem o pacto, é incrível, espetacular, fez o trabalho. Ontem, ele foi engolido pela defesa do Thunder, né? Foi. Os 12 pontos que ele teve, 17, né? Os 12 pontos que ele anotou foi no último período em que o jogo já estava já tinha distante, espaço, né? Exato. Então, até o Clean the Glass já, né, avalia bem isso e sabe identificar o peso de cada momento. E o Haliburton não foi um fator ontem. Não foi. É muito culpa do Haliburton, é muita virtude da defesa do Thunder, que é muito forte, ou é a coisa do ser humano, que é natural? O time já ganhou um jogo fora de casa. A missão em Oklahoma já foi feita. Exato. O Indiana ganhou o jogo 1. Naturalmente, o jogo 2 teria, apesar de que o Indiana, nas séries anteriores, venceu. Meteu 2-0. Contra Cleveland, contra Milwaukee, contra Cleveland, contra Nova York. Contra Milwaukee foi em casa, né? Mas contra Cleveland fora, teve contra oportunidade. Contra Cleveland, Nova York, sim. E contra Nova York... Contra Nova York foi o Siakam com 39 no jogo 2. Eu acho que faltou um pouquinho de tudo. É mais ou menos o que o Siakam foi perguntado quando eles foram derrotados. Faltou intensidade, faltou vontade. E numa NBA Finals você tem que entregar 48 minutos, como entregou no primeiro jogo, o time não desistiu e na última bola ganhou, e aí ontem faltou mesmo. Eu acho que é um pouco de tudo. O Haliburton, ele ontem muito apático mesmo, muito apático. Pode ter passado esse relaxamento. A defesa natural. É fortíssima. A defesa é forte, mas ele parece estar com... Ele estava com a sensação de missão cumprida. Exato, em Oklahoma. Ganhei um jogo aqui, em Indiana nós vamos perder. E aí entra no si. É muito complicado, porque tem o fator lesões. A gente sabe que pode atrapalhar um andamento de um jogo, de uma série. Então, assim, eu vejo muito mérito da defesa de Oklahoma, que já tinha tido mérito no primeiro tempo do primeiro jogo, forçando quase 20 erros, né? 9 roubos de bola só no segundo quarto.
Agora, ontem, a gente viu o Haliburton mais disperso mesmo, arremessando menos, tentando só bolas triplas. Ele teve vários momentos de bater para dentro, de refugar para o arremesso. E você tem ainda, mesmo assim, alguns momentos em que a diferença de 23 caiu para 13. Sim. Ela consegue... É um perigo. Que é um perigo do time Agora, pegar isso fogo. tem sido uma frequência do Haliburton, né? Por exemplo, na série contra Nova York, ele teve o chamado jogo perfeito, Sim. com um triple-double, nenhum turnover, um espetáculo. 15 assistências, nenhum turnover, Jogo 30 seguinte, pontos, triple-double. Muito Sumiu. mal. No jogo Ele é 5. uma inconstância. Ele tem isso. Ele tem. Por isso que ele foi MVP das finais do Leste. O Siakam é mais regular por que isso. ele. Eu acho que é bem Foi por isso. 5-4, foi apertado. Agora precisa dele agressivo. Aí eu tô com um fã aqui que mandou um superchat. Ele precisa ser mais agressivo. E ele estando com pontuação, parece que ele vai dar mais confiança para ao redor. Todo mundo vai conseguir trabalhar melhor. Ontem o Obi Toppin mais preso nos arremessos, o próprio Miles Turner está cometendo muitos turnovers, depois ele vive um momento bom, ele viveu até um terceiro quarto razoável. Siakam matou a primeira bola do jogo, a gente até destacou, o Siakam em jogos 2 tem 25 pontos de média, ontem ele sumiu, mas é um cara que naturalmente vai passar dos 2 dígitos. Os titulares ontem todos... O próprio Haliburton teve 5 turnovers. Exato, que é um número altíssimo para quem cuida então, bem da gigante. bola. E 5 turnovers sem aquelas 10 assistências que normalmente ele entrega, isso ainda pesa mais. Então, E a defesa do Indiana não conseguiu conter. Ontem tivemos o Mathurin, né? Porque sempre vem um cara do banco regular, mas é pouco. Porque do outro lado a gente tem a profundidade. E a gente tem a profundidade nas estatísticas. Acho que isso que o Caruso falou antes do jogo 2, ele é fundamental. A segunda unidade ela tem que ajudar cada um na sua função. Então você tem rebotes do Hartenstein, você tem assistências A Hartenstein foi muito melhor de defesa ontem do que no jogo 1. Exatamente. Muito mais. Muito mais. Muito mais participativo. E Indiana não também conseguiu, nos porque passes. Indiana no jogo 1 conseguiu, apesar do Oklahoma ter um bom tempo de liderança ao longo de toda a partida, mas foi um jogo do Shea e de um ataque estagnado. Tanto é que só teve 13 assistências no jogo 1. 208 passes. Eu falei isso ontem na transmissão. É o menor número de passes da temporada da NBA de qualquer equipe. Então, se você for pegar o Washington Wizards, o Utah Jazz, o Charlotte, os piores times da liga, numa pior noite eles trocaram mais passes que o Oklahoma num jogo 1 de final. Então, a defesa isso é inacreditável. O restante do time, excetuando evidentemente o Shea, foi todo controlado o jogo inteiro. Controlado. O Oklahoma manteve a liderança por boa parte devido ao Shea. Só que não teve fôlego para resistir a isso. E o Indiana tem muita frieza em quarto período. Sim. E aí teve a arrancada. O jogo 3, o jogo 4, todos os jogos da série, ele precisa estar numa maneira equilibrada no último quarto. Se entrar no último quarto como entrou ontem, o Oklahoma vai fechar em 5. Porque Mas tem mais time. O Holmgren não pode entrar em quadra como entrou no jogo 1 e 6 pontos. Não pode. Não pode. Aliás, fui informado, né, por Alan Ambrosio, Sim. de que ele não gostou de ser chamado de o jovem Abraham Lincoln. É mesmo? Não gostou. Que a Alan entrevistou o Holmgren e citou isso. Segundo ela, ele mandou uma mensagem falando que ele não gostou de ser comparado ao Abraham Lincoln, um presidente de tripa norte-americano. seca, que eu chamo ele carinhosamente. Ele vai odiar que é um dos brutalmente. rivais ali do Chapolin Colorado. É um dos vilões. Cara, um dos vilões. Cara, tripa seca acho que ele também Quase não vai gostar. nada também. Quase nada. Tripa seca é o quase nada. Exato. E o novo Abraham Lincoln, presidente do século XIX, ele não gostou.